Foi? Pode começar então. E aí, galera, pessoal, tudo bem? Tudo jóia aí com vocês? Espero que vocês tenham tido aí um ótimo dia, esteja tendo um ótimo dia, não sei que dia ou qual horário você vai estar assistindo esse podcast, esse vídeo, mas seja muito bem-vindo a mais um podcast, a mais um Pod Cristão, mais um resumo do estudo da lição da Escola Sabatina dos Jovens. A gente está chegando na nossa última lição desse trimestre, que é a lição 13. Foi um trimestre maravilhoso. Nós já temos o tema da próxima lição, que também é fantástico. E depois aí o Wellington vai estar explicando no finalzinho qual vai ser o próximo conteúdo nosso aí, que é o próximo trimestre. Quero já pedir para vocês, se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreva, já compartilha, já deixa o seu sininho também e bora com a gente nesse resumo aqui. Vou apresentar o meu co-host, o Wellington, diretor de sonoplastia da Igreja do Paulo Prata, também vice-diretor de comunicação, vice-diretor dos jovens ali, uma pessoa que vem cada vez mais crescendo na graça de Deus, trabalhando muito para a obra, um jovem aí que está próximo a tomar grandes decisões na vida, que eu estou sabendo, e está aqui do lado o meu co-host, amigo também, irmão, Wellington, e vai fazer a apresentação do nosso convidado aí. Olá, pessoal, muito obrigado pela sua presença. Fico muito feliz que você esteja aqui em mais um programa conosco, no nosso último programa dessa lição, desse trimestre. Se você gostou das nossas lições, compartilha, envia aí para todo mundo. A playlist está montada, então se você quiser maratonar aí a lição, esqueci o nome da lição, Liberdade, desse primeiro trimestre do ano de 2024, acompanha, faz essa maratona aí, pega no final de semana e assiste todos os nossos programas, que isso ajuda bastante o nosso canal. E sem mais delongas, quero apresentar aqui nosso convidado, que não é um convidado novato, que já veio aqui, que é o William. Ele é lá da Igreja Central, participa ali também ativamente nas coisas que é pedido para ele está ali sempre empenhado em sempre estar ajudando a igreja, e a gente fica muito feliz que ele esteja aqui conosco novamente. Se voltou, o lema. É porque gostou. É porque gostou, então se está de volta aqui é porque gostou, mas a gente fica muito feliz que ele esteja aqui e que fique à vontade, dê um oi pessoal que está nos acompanhando. Legal. Eu me sinto honrado aí pelo convite, obrigado Vitor, obrigado Wellington aí. Quero agradecer você aí de casa que está assistindo a gente, né? Essa última lição acho que vai ser fantástica aqui, o tema maravilhoso, adorei aqui ter sido convidado para vir aqui discutir com vocês um pouquinho mais sobre o tema dessa lição. E eu fico muito feliz, né, de estar aqui falando novamente, né? Eu que fico honrado aqui de vir pela segunda vez aqui, e eu espero que a gente consiga aqui falar um pouquinho mais do que Deus tem preparado para nós através dessa lição aqui, como que ela vai poder sim, agir poderosamente na vida de todos nós, né? Deus os abençoe aqui, Deus abençoe você em casa, que vocês tenham uma ótima lição aí, e curta, compartilhe, legal o programa de vocês aí. Todo sábado a gente vê um pouquinho lá na igreja, lá passando sempre, a gente está na Escola Sabatina lá na Central agora, né? E a gente fica muito feliz de ver que a igreja ela tem se buscado a desenvolver esse tipo de programa, que é fantástico, o alcance é maravilhoso, assim, a gente ter pessoas que estão engajadas nesse tópico assim, de se preocupar em alcançar pessoas através das mídias, das redes sociais, né, do YouTube, o Facebook, Instagram, tudo ali alcançando todo mundo. Então, que a gente possa usar esse recurso para o bem, né? Sim. Vamos nessa aí, então. É isso aí. William, te agradeço, obrigado mesmo pelo seu tempo. Para nós, para todos nós aqui é uma honra mesmo. E pode ter certeza que teu nome já está na programação em 2024, mais vezes, Elias, não tenho dúvida disso. Antes da gente falar sobre o tema, sobre alguma coisa, eu vou pedir, William, que você faça aí uma oração para nós, para que o Espírito Santo já está aqui, mas que ele nos conduza e que a gente consiga aí levar para os nossos irmãos que estão nos assistindo aí
um conteúdo aí com qualidade, que a gente consiga transmitir a palavra de Deus com sabedoria e discernimento. Vamos orar então? Convido vocês todos aí a fecharem os olhos. Glorioso Deus, nosso Pai Celeste, nós te louvamos, porque nesse momento ímpar, onde abrimos a Tua Palavra, para podermos aprender mais da Palavra de Deus, ser usados pelo Espírito Santo, para podermos aprender, né, mais sobre como, Senhor, falar de Jesus para as pessoas, como também, ó Deus, edificar nossa própria vida através do estudo da Sua Palavra também. Que o Espírito Santo nos use nesta noite, que o Espírito Santo atinja e alcance o coração de cada um de vocês que estão em casa, que Ele fale muito alto no seu coração, que Ele alcance profundamente os seus anseios e Ele possa nos ajudar, né, todos nós, a termos assim uma clareza muito significativa do tema que nós vamos estudar nessa noite. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, pela saúde, pela disposição de cada um aqui, né, e de você aí de casa também, que o Espírito Santo possa confortar, esteja conosco, nos abençoe nesse momento especial de estudo da sua palavra, em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Bom, o tema da nossa lição, a lição 13, como dito, a última lição desse trimestre é a libertação final. Mas eu sou livre já aqui, que está dizendo sobre libertação? A gente vai entender no resumo dessa lição. O nosso texto-chave está em Apocalipse capítulo 21, né? A gente tem, é claro que a lição toda discorre aí outras passagens bíblicas, porque uma das maneiras da gente aprender a Bíblia é um pouquinho ali, um pouquinho aqui, e mais o nosso texto-chave, nosso texto central é o Apocalipse capítulo 21. Nós temos a nossa famosa tirinha aqui, onde a gente tem dois personagens, né? Colocando num cartaz, no formato de cartaz, uma solução para o mundo, né? Então aqui a ideia dessa introdução quanto à libertação final é que a humanidade está procurando uma solução para os problemas deste mundo, do planeta. E nós bem sabemos, né, que existe aí uma veracidade quanto a isso. Nós já sabemos, o mundo, as pessoas já têm a noção de que realmente o Estado é incapaz hoje de cuidar da civilização, né, da questão, o sistema em si, o sistema mundial, ele já perdeu meio que as rédeas aí, e aí por mais ações. Também não estamos fazendo apologia para tirar a mão do volante e deixar a coisa andar de um jeito, não. Que a palavra também nos ensina que a gente deva continuar fazendo bem. E aí é a hora que a gente entra aí na última tirinha, né? As duas primeiras tirinhas traz justamente ideias humanas ali para a situação, e as outras, aqueles dois irmãozinhos conversando ali, a gente tem justamente o contexto de que a Bíblia, nós somos responsáveis como sal da terra, mas não como uma solução definitiva para os problemas que nós temos na terra, que inclusive nós encontraremos nessa lição qual é a solução definitiva para os problemas da terra, né? Então, por mais que a gente tenha meios aí buscando meios para solucionar, a única solução é o que a gente vai mencionar aqui ao longo da nossa lição. Não quero falar o qual é, mas nós sabemos, quase que estou dando um spoiler da lição, mas a gente vai deixar. Então é essa que a gente tem a introdução, né? Pessoas. E aonde está a solução para os problemas da terra? Exatamente na palavra de Deus. Aquilo que a palavra de Deus diz, aquilo que está ensinado. Obviamente que Jesus é o principal ator, personagem para a solução deste mundo. E já entrando aqui, já vou pedir que o Elitinho já discorra aí para nós o nosso tema de domingo, né? Perdão, o nosso tema de domingo. Vamos lá. Aqui na parte de domingo vem com o título Direitos Humanos. Quando acho que é citado direitos humanos, acho que não tem como a gente não citar a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, que ela foi criada em 1945, com o objetivo de diminuir futuros conflitos e proteger os direitos básicos de cada ser humano.
Então, ela foi criada com um e único propósito, que é para defender e tentar amenizar, né, ali os conflitos que estavam tendo pós uma Segunda Guerra Mundial. Então, ali foi criado isso para tentar uma prevenção contra uma possível Terceira Guerra Mundial e outras guerras. E foi criado a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que ela diz: toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Esse direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar a religião ou convicção sozinho ou em comum, tanto em público como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto, pelos ritos. Esse é o artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e aqui vem falando, né, que todo ser humano tem os seus direitos, né, ele acreditar no que ele quer, no que ele não quer, e que assim a ONU ela defende esse indivíduo que, independente do que ele acredita ou não, ele tem esse direito de acreditar no que ele quer. E assim esse documento ele foi traduzido a lição cita em 514 idiomas para outros de países, né? E assim outros países foram adotando essas medidas, tentando ali introduzir nos seus países, mas sabemos que isso, de certa forma, acabou não dando tanto certo, porque ainda temos guerras, temos conflitos, problemas ali criados pelo ser humano, porque o ser humano é pecaminoso. Então, o ser humano tenta criar aqui uma prevenção, mas a gente sabe qual que é o futuro, né? O fim, o ponto final. Uma parte que eu achei interessante que eu grifei da lição foi: talvez as pessoas que vivem no século XXI reconheçam, mais do que qualquer geração anterior, que nenhuma agência humana conseguirá estabelecer toda a liberdade que este mundo desesperadoramente precisa. Então, achei interessante que a gente vê pela história, né, muitos conflitos, muitas coisas que aconteceram. Acredito que a criação da ONU pós ali a Segunda Guerra Mundial foi algo catastrófico, muitas mortes e tudo, mas o século XXI foi o século que mais viu mortes, desastres e guerras e conflitos. Então, achei interessante essa parte, que é um contexto, né, do resto da lição. É uma outra, digamos, uma segunda introdução ali da lição, e é isso. Exatamente. Bom, se a gente vai aí para os jornais, para as mídias, a gente percebe que realmente a população mundial ela já percebeu que o Estado, por mais que a gente tenha organizações como a ONU, situações assim, aonde o ser humano toca, ou se politiza, ou a luta pelo poder, o negócio acaba descambando, não adianta. Então a gente realmente já está me colocando a nossa geração, século XXI, isso é verdadeiro. Há já uma percepção de que realmente o Estado, a nível mundial, não tem mais solução. Eles não conseguem mais. Não existe mais. Aí até a própria lição cita, né? O humanismo não vai conseguir ter a solução para isso. E aí, já aproveitando o gancho disso, já vou passar para o William, que tem como tema já um pouquinho peculiar, já começa a sugerir como que a gente vai obter essa vantagem ou essa grande esperança nossa. É com você, meu amigo. Cara, assim, ó, eu acho interessante o tema aqui, porque, na verdade, na minha ótica, assim, dá para dar uma escorregada desde sábado ali, porque a lição ela vem com uma abordagem assim, de quebrar as cadeias mesmo, né? Então, assim, é o final, né? A gente está indo para os finalmente desse mundo. Jesus vai voltar e, assim, de maneira bem assim definitiva, os problemas sociais que a gente tem hoje, que a gente pode aqui tratar
sobre vários desses problemas, dos temas, né? Então você considerou alguns aí também. O Wellington falou até que foi criada uma organização mundial para tratar do problema da injustiça. Aí eu fiquei pensando um pouco assim, quando eu estava lendo, né, fazendo essa sinergia do tema, né, sobre as leis, né, porque Deus deu leis para nós ali, logo no início, né, com Adão e Eva, ele já ordenou, né, para que eles vivessem ali em paz no jardim, né, logo mais ali no Monte Sinai, ele reconta, né, e reafirma ali, né, as leis para que o povo pudesse viver, né, de forma justa e respeitosa entre os outros, né. E aí eu comecei a transcender um pouco, falei, cara, mas não é possível que... Não é só isso, não é só isso. Deus, ele é muito mais do que isso, ele é muito mais perfeito, né? Mas a gente sabe que o problema do pecado deturpou tudo isso. As leis foram uma forma de tentar corrigir a convivência humana. Isso não foi suficiente por causa do pecado. Então a gente encontrou muita injustiça e vem, durante todo esse tempo dessa história humana, a gente vem vendo injustiça. Quero falar para você o seguinte, que o problema social ele existe desde quando o mundo se organizou, né? Você vê ali, logo na Torre de Babel, o pessoal se organizando para montar criar uma cidade, uma torre para poder, então, se proteger de problemas que poderiam vir, né? No caso ali, estavam pensando mais nos problemas catastróficos da natureza, né, que poderia vir, Deus, né, como tinha acontecido o dilúvio. Mas e isso? Como é que isso está acontecendo hoje, né? Daí a gente entra aí no tema propriamente da segunda-feira, que fala, cara, vai chegar o momento em que nós vamos transcender essa convivência que a gente tem aqui. Ela é um pouco dificultosa, né? Às vezes a gente tem problemas com as pessoas, tem problemas com as leis que são impostas, a gente tem problemas, às vezes, de aceitar algumas injustiças. Isso é difícil para nós, muitas vezes. Como cristão, a gente acaba querendo olhar para a sociedade como a gente vive, né? Então, não tem como a gente impor nada para as pessoas. As pessoas são livres para se decidirem, né, a viver da forma que vivem, né? Mas eu vejo que o capítulo 21 aqui, né, que é o capítulo aqui dessa semana aqui, ele tem uma declaração do próprio Jesus falando as pessoas como elas iriam viver, como que seria a nova terra, qual que era o momento que ia acontecer isso. Lá o capítulo 21 ele começa falando assim, ó, João, né, então viu um novo céu e a nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então teve uma mudança física nesse mundo, né? Os elementos da natureza, a própria terra, ela se desformou para a volta de Jesus. Olha só que coisa interessante. A terra, ela tinha uma estrutura na criação, ela foi alterada por causa do pecado. E aí isso foi se degenerando a tal ponto que ela chegou no momento que ela falou assim, olha, eu tenho que me preparar porque Jesus vai vir aqui e vai recriar essa terra. E com os seres humanos, aí vem a declaração de Jesus, olha, faço nova todas as coisas. Então, a injustiça social, né, a fadiga humana que a gente tem aqui no convívio, as políticas públicas, a ONU, o Exército, a NASA, cara, não importa mais essas coisas. Jesus diz, ele declara aqui no verso 5 aqui do capítulo 21, faço novas todas as coisas. Né? E fala, João, escreve isso porque o William vai falar sobre isso, né? O Vitor vai falar sobre isso, as pessoas vão falar sobre isso, né, Wellington? E aí ele continua dizendo, olha, está cumprido, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E quem tiver... Aí ele começa, né? Venha até mim. E é claro, ele não deixa por isso mesmo, né? Porque ele fala o seguinte, olha, tudo isso que vocês passaram não vai acontecer novamente. Ele fala aqui no verso 8 aqui do capítulo 21, ele fala assim, olha, quando, porém, aos medrosos, os incrédulos, os homicidas, e ele tem uma lista aqui de adjetivos de pessoas que não vão entrar na santa cidade, não vão fazer parte da nova terra. Eu sei que tem os motivos aqui para a gente discutir, o porquê dos porquês essas pessoas não vão estar lá conosco, né? A gente tem que orar muito a Deus e buscar muita santificação para poder a gente ser capaz de visualizar o caminho correto e sempre andar nele para estarmos na nova terra.
né? Deus e o Espírito Santo, a gente precisa muito deles para isso, né? Mas vai chegar o momento da emancipação, vai chegar o momento que vai acabar, né? Nós, como cristãos aqui, né, nós vamos deixar de viver a vida como vivemos, né? E aí é a preocupação maior. Eu sei que a lição vai chegar nesse ponto, né, mas talvez eu vou dar só uma pálida ideia do que está por vir. Aqui está falando o seguinte, que os verdadeiros cristãos serão privados de coisas boas nesse mundo. Ou seja, nós não viveremos como esse mundo vive. Olha só que coisa. E para finalizar aqui, uma coisa muito interessante, né, que está relacionada com o juízo divino, que é esse aqui, quando eu mencionei no verso 8 aqui do capítulo 21, ele está falando que essas pessoas só não vão estar lá porque elas não estavam em harmonia com a lei divina, que era o padrão para que nós vivêssemos numa sociedade justa. Imagina se todos guardassem a lei de Deus, como é que nós não viveríamos aqui? Eu sei que tem um problema do pecado, mas quem sabe seria mais rápido a volta de Cristo, né? Sim. Então acho que esse é um ponto a se pensar, né, de que a gente pode abreviar a volta de Cristo só de nós vivermos de acordo com o padrão que Ele quer. Eu sei que nós temos que anunciar a mensagem e pregar o evangelho. Isso é fundamental para todo cristão. Mas pregar o evangelho como estilo de vida. Exatamente. Eu acho que essa é uma deixa incrível aqui desse dia de segunda-feira, porque ele é a virada de chave da nossa forma de viver. E não é para a gente poder esperar o momento da volta de Cristo. Acho que não. Eu acho que é a forma de viver agora, né? Isso vai ser muito relevante para a nossa caminhada cristã, tenho certeza. Lá só estarão aqueles que com o estilo de vida aqui já tem essa essência, né? Cara, e você falou uma coisa aqui que me fez viajar um pouquinho, né? A terra se preparando para a volta de Cristo, né? É legal, a gente lê, estuda, mas muitas vezes você vem uns insights, cara. Eu falei, gente, o mar ele é um contexto de separação, não haverá mais separação, né? O mar, dentro desse capítulo, ele remete à separação, né? Então, Jesus vai tirar toda a separação entre ele e seu povo, entre as coisas e a terra se preparando, uma coisa legal. Bom, já ficou claro aí, você já entendeu que a emancipação nada mais é que a liberdade virá somente através de Jesus. Eu acho que o William, a gente podia ir embora. Não, um foi ponto fantástico, não, é um sim. ponto central para iniciar Com uma discussão certeza. mais abrangente, imagina. Sim. Porque, cara, aqui terça-feira é de colocar na prática. De colocar na prática. Aí já vou aproveitar. William, segunda-feira ficou conclusivo? Ficou legal? Acho que sim. Né? Ficou ótimo para mim. Indiscutível. Bom, eu já vou entrar aqui na terça. Vou falar de forma superficial, sim, porque apesar de colocar na prática, né, quando Deus traz para nós aí a questão, né, o nosso tema de terça-feira inclui liberdade para amar. E ele usa muito a questão contextualizada e essa questão realmente de comparação, o seu relacionamento como um casamento. É o grande norte, é o grande centro ali que a gente tem, né? Um relacionamento profundo com Deus, essa liberdade para amar, ele traz toda essa comoção, a plenitude. E a gente aqui sabe que não existe nada maior do que uma questão de um lar dentro de um matrimônio, né? Por isso que Jesus traz isso como a igreja, como a noiva, ele está vindo buscar a sua noiva, e a gente tem toda essa questão. Por quê? Quando a gente entra dentro da esfera de casamento, o que deveria ser o padrão, se não fosse o pecado, seria alta fidelidade, cumplicidade profunda, uma amizade completamente, uma entrega absoluta. Então, quando a gente entra realmente e passa a entender o que significa o casamento, um casamento realmente de Deus, e aí a gente vê o quanto o ser humano, quanto o homem é falho nisso tudo que a gente viu, né, do que a gente conversou até aí então, que há necessidades de se criar grupos como o ONU, essa questão toda da queda do pecado, da corrupção que cada um de nós carregamos por causa dessa semente
corrupta aí do pecado. E se a gente olha para a questão realmente, o que significa o casamento, deveria ser algo assim, onde a fidelidade é absoluta, onde as coisas são totalmente incorruptíveis, digamos assim. E Deus, ele traz essa liberdade para amar, né? Aqui eu peguei aqui alguns pontos. Os votos do casamento solidificam o amor pactual que protege o futuro dessa união sagrada. Então, assim, quais são os votos? Até que a morte separe, né? Na riqueza, na pobreza, na saúde ou na doença. Quer dizer, independente do que aconteça, de quais são as condições temporais ali do momento, essa Constituição, que é um ato civil e religioso, né? O casamento, a gente sabe que ele tem 3 pilares aí, o religioso, o civil e o relacionamento íntimo, né? São situações que se enxerga. Não vamos entrar nesse detalhe, senão a gente também, poxa, a gente discorre aí. Vitor, eu queria só comentar duas coisas. Tem países que não tem contrato, cara, e o cara é casado. Precisa ser no meio da sua fala aqui, não pode ser depois, porque você precisa finalizar. Mas assim, ó, tem 2 coisas que são assim, exemplos fantásticos do porquê o casamento ele faz muito sentido. Primeiro, nós sermos co-criadores com Deus. O casamento habilita a gente a ser co-criador. Eu estou participando da criação de um outro ser vivente, cara. Perfeito. Isso é fantástico. Sim, fantástico. Isso é fantástico, cara. É maravilhoso isso aí. Então, para a gente ter uma pálida ideia de qual que é o sentimento que Deus, lá durante a criação de Adão e Eva, ali, né, no momento ali no Éden e tudo mais, criando a imagem e semelhança de Deus, né? Quando eu falo Deus, eu estou falando da Trindade, né? Estou falando nós, façamos ele a nossa imagem e semelhança. Isso é fantástico, maravilhoso mesmo. E outra coisa, no casamento, ele habilita a gente a sentir o amor por uma pessoa tal como ele sente pela sua igreja. Então aí você consegue também ter uma pálida ideia de como é o amor de Cristo pelo seu povo. Acho que essas duas coisas aí... Sim, perfeito. E eu acho que nada... E aí quando a gente pega realmente todo esse contexto, eu falei, cara, não existe analogia ou simbologia ou comparação mais profunda, e é por isso que realmente o próprio Deus, na sua onisciência, ele usa dessa questão. Então ele compartilha a sua casa conosco, inclusive eu vou ler aqui, é uma das passagens, eu amo essa passagem, em João capítulo 14, para a gente já encerrar e já passar para quarta-feira, eu falei que ia ser breve, a gente acabou estendendo, mas eu vou ler essa passagem, João capítulo 14, versos 2 e 3, e depois já vou passar para o Wellington já fazer a quarta-feira. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E se eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Palavras de Jesus. Essa é a nossa grande esperança e a nossa promessa, a nossa gloriosa emancipação. O título de segunda-feira, eu acho que ele é um catadão de sábado a sexta. Se a gente ficar só na segunda-feira, a gente vai falar a lição toda. E a gente tem isso, né? A comparação do casamento como uma fonte libertadora. Pode parecer aí, a gente tem muitos memes, né, que a gente muitas vezes satiriza a questão do casamento como uma prisão. Na lição também fala sobre isso, só que não. Existe uma oportunidade do ser humano ser livre justamente depois que ele casa. Justamente isso, o matrimônio, homem e mulher mesmo, né? E aí a gente remete para essa relação de Deus para com o ser humano, que através desse relacionamento, dessa união estável entre o homem e a mulher, ele nos capacita de sentir, como o William falou, de sentir o amor por uma pessoa incondicional, porque depois tem filhos, e mesmo que não tenha filhos dentro desse matrimônio, é possível sentir esse amor incondicional e também participar como criador. Bom, como sempre, a gente teria muito mais para discorrer, mas vamos lá, Wellington, vamos lá, quarta-feira contigo, meu amigo. Bom, aqui a parte de quarta,
diferentemente de outros dias, eu acho que ela basicamente já foi explicada e detalhada, porque as perguntas aqui que a lição sempre coloca, né, para a gente ali ter um momento ali de reflexão no meio da semana, é basicamente tudo que está, igual o Vitor falou, na parte ali de segunda e de terça, que realmente essa lição, ela, se tivesse só terça e segunda, acho que o resto da lição ela já ia ser talvez suficiente. Aqui a parte de quarta ela tem algumas perguntas que, na minha opinião, acho que se baseia muito ali na parte de terça. Uma pergunta que eu achei interessante por conta dos dias que a gente vive, que é: por que é tão importante que a nossa liberdade seja protegida por limites? Como a liberdade de escolha pode ser perigosa? Porque apesar disso, Deus nos dá o livre-arbítrio. Aqui na parte de terça ela cita, né, ali ela discorre bastante o contexto de um casamento, né? Você tem os seus direitos, você tem os seus deveres, e não é porque você é um ser individual, mas que você só tem que viver por você. Agora você é casado, você está em outra fase, né? Vamos colocar assim. Então, tem que ter limites, né? Um casamento aqui que a lição cita é um casamento ali com Deus, né? E Deus impõe limites. Você precisa desses limites, porque senão você vai... A gente já com limites, a gente já escorrega, já é rebelde pra caramba. Imagina se a gente não tivesse esses limites que o próprio Deus impôs. Que caos que ia ser, que já é um caos. Então, a gente pensando por esse lado, o ser humano precisa de limites, porque sem limites, com o limite, ele já passa do limite. Fica uma coisa até meio engraçada e sem sentido, mas o ser humano ele precisa desse limite. Ele precisa entender de que ele, ao mesmo tempo que ele tem um livre-arbítrio, mas não quer dizer que ele possa fazer tudo. Nem tudo, eu esqueci a passagem ou a frase, nem tudo posso, mas nem tudo me convém, isso, né? Paulo ele é sábio, né, quando fala isso aí, né? É isso aí. É basicamente isso. Você pode tudo, mas não é tudo que vai te conver. Eu posso beber bebida alcoólica? Posso. Mas vai me conver? Vai fazer sentido eu fazer aquilo? Não. Juntamente com outras coisas do mundo que se afloraram, né, ao longo dos anos. Então, acho que essa frase, essa passagem é bem clara. Acho que basicamente explicaria uma boa parte dessa parte de quarta, na minha opinião. Ô Wellington, eu queria, assim, não queria muito assim me aventurar muito, porque o tema ele é extenso, né? Se for fazer uma abordagem sobre esse tema aqui, assim, ó, particularmente, pessoal, eu falo para vocês assim, uma coisa que esse tema aqui do livre-arbítrio e tal, essas coisas assim, eu gosto muito de estudar sobre isso, né? Então eu estudo muito sobre esse tema, né, sobre a existência de Deus e tudo mais. Eu gosto muito de estudar sobre isso. Eu acho que é um dos temas que eu gosto mais de estudar, que é sobre a existência de Deus, né? Ah, Deus existe ou não existe? Eu gosto de estudar muito isso. E sobre o livre-arbítrio. Então, assim, eu não me aventuro em outras discussões e tal, porque eu acho que eu não gosto muito, né, das outras discussões. Eu prefiro dizer o seguinte, ó, eu quero discutir sobre se Deus existe ou não e pronto, né? Porque talvez uma pessoa precisa disso, precisa ter certeza de que Deus existe para depois os outros passos na sequência virem. E aqui tem umas perguntas capciosas, porque assim, cara, assim, porque apesar disso Deus nos dá o livre-arbítrio? Ele colocou leis para a gente seguir, mas a gente tem livre-arbítrio. Então, ou seja, eu posso seguir ou não. Então, assim, é uma questão absoluta isso, né? Mas aqui na parte de terça, segunda, você pode não seguir, mas a consequência... a consequência vai ser... né, outra. Que nem está aqui no capítulo 21 falando, né? Mas aí tem aqui... Muitas pessoas não perguntam isso ou ficam muito constrangidas de ficar falando sobre esse tema, mas eu vou falar sobre essa pergunta aqui, até crifê-la aqui. Como é que Satanás deu uma nova e equivocada definição da liberdade?
Porque é difícil a gente ficar pensando nisso, né? E aí o Rodrigo Silva deu uma explicação uma vez, eu achei muito interessante, né? Só que eu não me satisfez a resposta dele na ocasião lá e tal. Era mais voltado para por que Deus criou Satanás, sabia que ele ia pecar e não criou. Então a resposta dele não me satisfez. Mas o porquê que ele deu uma nova e equivocada definição de liberdade? Porque em determinado momento, né, ele quis ser o próprio Deus. Então, adorado. Exatamente, né? Por quê? Pelos feitos de Deus. Deus ele é adorado porque ele é o criador de todas as coisas. Não tem como Deus atribuir a um ser criado a sua essência transcendental, imaterial, atemporal, na verdade, né? Eterna, infinita, atemporal, né? Então, como é que Deus transfere para um ser criado todos os seus atributos? É impossível isso acontecer. Porque Deus ele é tão perfeito que ele não precisa de outro Deus. Não precisa de criar outro Deus. A propósito, se Deus criasse um Deus, ele poderia ter sido criado. A gente entra aqui num ciclo, num paradoxo, um círculo vicioso aqui que nunca termina. Entra num paradoxo cabuloso, inclusive. Dá para pirar, né? Não, vamos virar essa página. Onde eu quero ficar aqui é no fato de que Satanás ele se equivocou quando ele quis ser como Deus ou igual a Deus. A Bíblia fala isso lá, né? Então, assim, aqui é o problema do pecado. Muitas vezes nós queremos e temos o livre-arbítrio porque Deus permitiu isso e Ele está pagando um preço muito alto por dar o livre-arbítrio para os seres, né? A gente não entende os motivos de Deus porque está dentro do seu coração, na sua mente, mas Ele pagou esse preço muito alto por dar o livre-arbítrio para todas as pessoas. E o que é indiscutível aqui, gente, é o seguinte, que eu posso decidir ir contra a lei divina. Mas qual que é a consequência? A gente sabe aqui, né, o motivo. Mas não é porque Deus não é amor por dar a liberdade para nós. Ele é justo. E isso mostra que ele tem amor por nós. Porque ele quis criar seres autônomos. Pessoas que têm decisão racional. Um amor perfeito. Um amor perfeito, né? A questão da liberdade. A liberdade. Para a gente obter a liberdade, nós temos que nos habilitar de forma e ter disciplina. Então existe todo um gatilho, né? Vários gatilhos que te levam a isso. É impressionante que a pessoa que busca a verdadeira liberdade, como a necessidade da transformação do caráter dela, até onde ela precisa alcançar. Eu acho que pegando essa primeira, segunda... E tem a ver isso que você falou exatamente, porque é um dos pontos que eu ia colocar. Não, eu estou viajando nesse, cara. Eu entrei no paradoxo atemporal. Não. Eu virei aquela página porque é um tema que não dá para seguir. Mas assim, ó, o que é exatamente o ponto é que nós temos a necessidade de Deus. Porque se a gente não tem essa necessidade de Deus, a gente se afasta dele. Se afastando dele, a gente não tem a vida. E para a gente ter tudo isso, gente, nós somos seres criados. É impossível nós fazermos o mesmo questionamento que Satanás, porque a gente sabe que não vai ser possível, não tem como. Nós temos que reconhecer a nossa necessidade de Deus. E isso não pode ser um fator, porque é o seguinte, só reconhecer necessidade pode ser uma forma grosseira de dizer que a gente depende de Deus, não é isso. É reconhecer Ele como Criador e amá-lo como Ele nos ama, porque Ele nos fez assim. Isso é fantástico. O reconhecimento do próprio ar que se respira. Então, a gente entra numa... A gente chacoalhou a quarta-feira aqui, mas assim, Wellington, foi por puramente a gente quebrar esse ponto de que Satanás ficou em aberto ali o questionamento com Deus. Não. O plano da redenção mostra com detalhes toda a permissividade de Deus, o seu amor, a sua longanimidade, a sua misericórdia, a sua bondade para com todos os seres, inclusive Ele, né, que hoje nos tenta nos destruir, né, quer destruir esse mundo. A propósito, ele se tornou o príncipe nesse mundo, né, Satanás perdeu lá no Éden,
Faz o corte aí depois. Adão perdeu o Éden lá para Satanás e tal, né? Mas é isso que aconteceu. Deus, ele é longânimo, ele vai nos dar tudo isso aqui. E essa página virada é de quando Jesus voltar. Dando sequência para o fim da parte de quarta, a nossa rede semântica vem com a palavrinha liberdade. Queria que cada um aqui falasse uma palavrinha, rapidinho. Bom, eu vou falar rapidinho, porque eu já falei bastante agora na sequência, aí vocês dão a sequência e na sexta-feira a gente volta a comentar alguma coisa. Mas, fazendo a abertura de uma janela no tema que a gente falou agora, sobre o livre-arbítrio, sobre o amor de Deus, Jesus, tá aqui, ó, um dos parágrafos, não sei qual que é o parágrafo para você na lição aí, acho que é o 3º parágrafo. Jesus diz assim, ó, a lição. Jesus abriu mão de todas as suas liberdades. Ele deixou o seu trono e todos os benefícios da divindade. Claro, ele continua sendo Deus, mas ele abdicou desses benefícios para se tornar um ser humano com carne ali, né? A gente sabe que isso, de uma forma, fez com que ele não fosse presente no céu, e ele veio aqui ficar conosco. E ele se tornou um servo. Ele serviu a humanidade, não só como criador, mas como servo ali, ó, nas suas atividades diárias, né, trabalhando na carpintaria. O sacrifício de Cristo, quando a gente remete para a questão da humanidade que ele se tornou, se tornar um carpinteiro, bater o dedinho do pé, ter dor de barriga, ter dor de cabeça, né? Tudo isso foi o que ele passou a ter e que ele perdeu. Porque ele perdeu, cara. Pô, ele não tinha dor de cabeça nenhuma. Será que ele não deu, nunca, filho de carpinteiro, não deu uma martelada no dedo, ele? Será que ele não deu uma martelada? Pior de tudo, não é a martelada lá durante o trabalho dele. Pior de tudo é o cravo. É o cravo. Será que quando ele pegava os pregos ali na oficina do pai... não dá para prever essa onisciência, não sei. É uma conjectura assim boa até de pensar. Mas cara, poxa, será que ele não arremetia e falou assim, um dia isso vai estar cravado em minhas mãos? Pô, a gente pode estudar sobre isso. Eu estou transcendendo um pouquinho. Sim. A gente nem respondeu a pergunta, tá ficando nervoso. Mas assim, ele quer que a gente fala sobre as nossas... Como é que fala? É que a rede semântica, ela quer que você fale uma frase assim que... É um insight ali, é um insight, né? Eu acho que assim, Deus, além de criar todas as coisas, ele entregou tudo que tinha no seu coração pela humanidade. Eu não estou falando só de nós seres humanos não, tá? Nós aqui estamos sendo palco para o universo todo, né? Para todos os seres criados, né? Os anjos estão nos assistindo hoje e vendo o desenrolar dessa vida aqui. E Deus, ele colocou todo o seu coração nesse plano de redenção maravilhoso para nós. Amém. Então, se eu fosse para me dizer uma palavra que está relacionada com liberdade, é a entrega de Cristo por nós. Acho que é isso. Amém. Eu vou ficar com amor. Pronto. Responsabilidade. É isso. Bom, meus amigos, quinta-feira a gente acabou já discorrendo um pouquinho sobre o tema. A gente acabou falando. Então, assim, eu vou ser sucinto na quinta. Tinha feito uma programação com o William de fazer quinta, mas ele já entrou na quinta-feira um pouquinho. William, tá? Dá para continuar. Dá para continuar. O tema de quinta-feira é liberdade com Cristo, que é o que a gente está exatamente acabou discorrendo. De quarta-feira a gente fez essa introdução de quinta-feira, não só uma introdução, a gente acabou entrando realmente no dia. E aqui eu vou só ler isso aqui. Tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Uma das citações, inclusive, que o William fez. E o que Jesus promete para nós é que o vencedor herdará todas as coisas. E eu serei o Deus dele e ele será o meu filho. O tema dessa lição, realmente, como a gente pegou, né, a verdadeira liberdade, né, a emancipação de todas as coisas, a solução para esse mundo, não existe solução para esse planeta que não venha, que não seja a volta de Cristo. É tão notório, é tão nítido isso, não só pelos fatos, pelas estatísticas e pela história da humanidade, na sua derrocada decadência
que cada vez mais se aprofundar o pecado. Sabemos que o pecado original, ele é a grande mentira, o grande desafio de Satanás contra Deus, mas o pecado não é uma novidade contemporânea. O pecado, ele é uma coisa que se originou no céu e contaminou a terra e tudo mais. Então, a gente tem isso como verdade. Sabemos que é a volta de Cristo. Então, eu já vou entrar na nossa sexta-feira para a gente já dar um encerramento. Infelizmente, a gente já está atingindo nosso tempo aqui. Bom, vamos lá. O consenso, na verdade, normalmente as pessoas acham que o consenso, para se ter um consenso, as pessoas precisam ser convencidas ou ter a mesma opinião. E muitas vezes não. O consenso, ele pode vir de compartilhar de pensamentos diferentes. Porém, nesse caso aqui, a gente está se baseando realmente a uma estrutura bíblica. Então, eu acho que esse consenso, eu vou transferir totalmente a essa leitura aqui que eu até marquei. Poderiam aqueles que passaram a vida inteira, aí a gente vai entrar, inclusive, numa das coisas que a gente falou, né, sobre o estilo de vida, lá no comecinho. Poderiam aqueles que passaram a vida inteira em rebelião contra Deus, aqui na terra, ser subitamente transportados para o céu e testemunhar o estado elevado e santo de perfeição que ali sempre existiu? Isso aqui é uma pergunta que no tema de sexta-feira faz. E aí eu vou deixar cada um aí, vocês na sua casa, cada um responda. Eu tenho as minhas conclusões. Na minha opinião, eu posso dizer assim, mas o ladrão lá ao lado da cruz, ele não teve a oportunidade de ter uma experiência vivídica, uma vivência com padrões de santidade, separação, tal. Sim, não teve, né? A gente sabe. Porém, a gente também não sabe, a Bíblia não deixa claro, se a conversão dele foi lá dentro da cadeia, porque ele estava preso, e ali na época não existia muitas cadeias. Será que ele não ficou preso junto com João Batista? Porque João Batista continuou pregando na prisão, na época ele esteve preso. Hoje, no nosso mundo, existem vários presídios. Naquela época, as prisões eram concentradas em ilhas, em situações únicas ali. Você não tinha cadeias espalhadas por toda uma nação, eram situações. Então, assim, a pronúncia, a declaração pública daquele ladrão ao lado da cruz foi ali. Só que a Bíblia não nos responde se a conversão dele foi ali. Ele poderia já ter ouvido. A gente acredita que a conversão dele foi ao lado de Jesus na cruz do Calvário, mas ele já estava sendo evangelizado. Então, quanto a estilo de vida, o seu coração se convertendo, dentro disso a gente se preserva no conceito de que a conversão dele foi na crucificação. Então, essa pergunta aqui, para mim, ela é bem assim. Olha, eu acho difícil eu me encaixar no céu se eu realmente não estiver sendo preparado para estar nele, como um estilo de vida. Então, essa fica uma conclusão, um pensamento aqui, como é um formato de uma pergunta, e eu vou deixar como sexta-feira essa questão aí, e vou pedir que o Wellington, e aí depois a gente deixa que o William o nosso convidado faça a conclusão, e aí a gente já volta para fazer o encerramento. Um ponto interessante, porque aqui a lição ela discorre diversas outras perguntas, mas uma parte com isso é que, segunda lição, né, o grande conflito da Ellen White, porque aqui é uma citação do livro, né? Aqui no finalzinho ela cita de que sua exclusão do céu é fruto da própria decisão deles e será um ato de justiça e misericórdia da parte de Deus. Então, puxando um pouco do que a pergunta do Vitor e outras perguntas aqui que são citadas, a pessoa teve um tempo, teve um preparo, teve ali um período dos dias de hoje, vamos colocar assim, né? Talvez antes de Jesus vir a essa terra, a terra era muito bagunçada, não que não deixou de ser bagunçada, mas eu digo que hoje tem muita informação, tem muito tudo. Então, às vezes a pessoa ela tem um acesso
na palma da mão, e às vezes ela escolhe não se aprofundar mais, escolhe não querer saber mais daquele conteúdo, até mesmo coisa que pode beneficiar ela num trabalho, numa escola, num relacionamento ali de casamento entre pessoas e tal. Ela escolhe aquilo, e a salvação é uma escolha. A pessoa ela tem que escolher todo dia tentar seguir ao máximo os mandamentos, que não é fácil nos nossos dias, seguir o que Jesus falou, amar o próximo, não pecar, seguir também os mandamentos. Então, todo dia são dias de escolhas. Se a cada dia essa pessoa ela deixa de escolher as escolhas certas, eu acho que é certo, porque a pessoa ela teve escolha, ela teve um tempo, ela foi falado, foi aquilo. Então acho que são pontos, né, contextuais de entendimento, de conhecimento de cada pessoa. Então acho que são, igual a lição cita, de que são escolhas. A pessoa teve todo um tempo ali de escolha. É isso. Bom, eu quero fazer uma determinada alegoria aqui de uma coisa que talvez você possa ter imaginado em algum momento. Talvez você não é cristão ainda, está assistindo um programa aqui com a gente e fica imaginando assim, nossa, mas então minha salvação depende de eu aceitar e amar a Cristo e seguir os seus mandamentos e viver uma vida justa, pregar o evangelho, né? Eu te digo uma coisa, antes de tudo isso, imagina que não tem Deus. Imagina que a gente está aqui, que nós viemos da criação e do fruto de uma probabilidade lá, de aconteceu, e a gente veio evoluindo por milhares de anos e chegamos até aqui. Conseguimos adquirir inteligência, raciocínio, se tornar seres racionais. E aí, de repente, a gente vive aqui nessa terra, 50, 60, 70, 80 anos, e, de repente, eu morro, eu vou para o pó da terra, as pessoas que ficam aqui, meus parentes, continuam vivendo, aí depois de mais 50, 60 anos, morrem todas as pessoas que eu conhecia, aí depois de 100, 200, 300 anos, não existe mais ninguém que você conhecia nessa terra, e ninguém que está vivo vai lembrar de você, aí de repente vem um meteoro, bate na terra, morre todo mundo aqui e a terra fica vazia, só poeira e vento. E aí, de repente, o Sol vem e consome todos os planetas mais próximos aqui. Destrói o planeta Terra. Não tem mais nada. Acabou tudo. Será que a nossa vida se resume a isso? Será que, de tudo que a gente conhece de Deus, de tudo que Ele proporciona para a gente, é isso mesmo que a gente imagina que seja o nosso futuro? Para mim, é um absurdo pensar que o meu futuro se resuma a eu virar poeira cósmica. Então, tem um texto aqui na sexta-feira que diz o seguinte, o ímpio declarando, né, aspas, né, eu poderia ter ganhado tudo isso, exclama o perdido, mas preferi manter essas coisas longe de mim. Que vaidade absurda! Troquei a paz, a felicidade, a honra pela miséria, pela infâmia e pelo desespero. Todos veem que sua exclusão do céu é justa, porque sua vida declarou, não queremos que este reine sobre nós. E aí termina, o grande conflito terminou, pecado e pecadores não existem mais. O universo inteiro está purificado, uma única pulsação de harmonia e felicidade vibra por toda a vasta criação, daquele que tudo criou, emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito, desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos. Todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeita alegria, porque tudo que Deus cria é perfeito. E aí declaram que Deus é amor. Então, eu não quero virar poeira cósmica. Eu quero estar no seio de Jesus ali, no céu, na glória eterna, e eternamente viver ao lado dele, aprendendo de tudo. Eu sei que eu nunca vou descobrir quem que foi que criou Deus, quem que é pai de Deus, de onde que ele veio. Não importa isso. O que importa é que eu vou gozar da plena e eterna presença de Cristo aqui conosco. E foi esse o maior preço que ele pagou. Viver conosco num corpo humano
tal como ele criou lá no Éden, né? Então, acho que isso mostra para a gente a beleza do futuro, né? Da segunda vinda gloriosa de Cristo aqui. Por isso que a gente é adventista, né? Acho que isso aí é o que o advento, é a esperança, né? que Esperança, nos dá, né? Sim. É isso aí. Bom, essa tua leitura final foi conclusiva e extraordinária. Vamos deixar ela como realmente o nosso fechamento. Faço oração e você encerra, Litinho, pode ser? Vamos orar. Bondoso Deus e eterno Pai, queremos te agradecer por esse momento maravilhoso de estar aprendendo mais com o Senhor. Como foi gostoso esses minutos, como foi bom aprender um pouco mais, escutar o Senhor falando em nossos corações, através do teu Espírito derramando o teu amor. Uma breve, um relance muito superficial da grandeza do ato, do seu ato, do ato do teu Filho, fez aqui na demonstração universal de amor e ter vindo nessa terra e morreu por nós. Que os nossos corações possam escolher sempre os teus caminhos. Que os nossos corações, a nossa mente esteja sempre aberta à direção do teu Espírito. E que possamos, na nossa pequenez e fraqueza, vencer os desafios que cada um de nós aqui e de todos aqueles que escutam essa mensagem, que conhece, que vive nessa terra, possa vencer os seus desafios pessoais e próprios, que é a luta pelas tentações, a defesa contra isso, a questão do pecado, que nós tenhamos a oportunidade de ter um estilo de vida que agrade ao Senhor e que nos prepare para morar contigo, independente, como o irmão William falou, independente de que forma, conhecimento ou não, seja lá como for, que nós possamos um dia poder habitar na tua casa, conforme o Senhor preparou para aqueles que creem no Senhor. Pai, que o Senhor esteja abençoando cada ouvinte, cada pessoa que esteja vendo esse podcast, que o Senhor entre nos lares, que o Senhor abençoe, prospere e dê discernimento, conhecimento e sabedoria. Essa é a nossa grande esperança e principalmente que a tua volta seja muito breve. É em nome de Jesus que pedimos e agradecemos, Pai. Amém. Amém. Muito obrigado você que nos acompanhou nesse trimestre, na nossa última lição desse trimestre, com o título da lição Liberdade. E temos uma novidade. Temos o título da próxima lição, Conflito, Cosmovisão Adventista sobre a luta entre o bem e o mal. Se você quer descobrir o que essa lição do segundo trimestre vai abordar, os temas dela, cada lição, cada dia, acompanhe conosco nesse novo trimestre. Se você acompanhou conosco esse último trimestre, curte aí, compartilha. Essa última lição foi uma lição muito boa, como todas as outras, e convido você a assistir a nossa playlist, fazer uma maratona aí do final de semana, algum dia, alguma lição que você achou interessante, acompanha, reassista, veja novamente, que com certeza isso vai engrandecer mais a sua vida espiritual, e é por isso que a gente faz esse projeto, por isso que a gente está aqui, não é só para ajudar vocês, mas também para ajudar a gente a cada dia estar estudando, querendo se provar mais e conhecer mais o nosso grande Deus. Convido você a não perder a nossa próxima lição, a lição 1 da lição do novo trimestre. Deixa eu achar aqui. Com o título O Autor do Mal. Então, se você quer saber o que esse novo trimestre nos reserva, com o título da lição 1, O Autor do Mal, esteja conosco aqui no próximo programa. Eu espero você. Até mais. Tchau.